Josué 1:9. Como é que é Josué em inglês? Joshua. Joshua 1:9. Olha, eu mexi um pouquinho aqui, porque algumas pessoas estavam falando que não estavam conseguindo enxergar tão bem. Então, ao invés de utilizar imagens, eu estou trabalhando mais aqui com as letras maiores, certo? E eu quero que vocês entendam, né? Vocês que estão lá no YouTube me acompanhando, para que vocês consigam enxergar melhor, ok? Então, Josué 1:9, ou Joshua 1:9, Josué 1:9. Vamos começar com o português, para que vocês entendam a história, certo? E por quê? Porque o contexto vai te ajudar a entender muito mais rapidamente o inglês. Então vamos lá. Então, no capítulo 1, verso 9, o Senhor disse assim a Josué: lembra da minha ordem? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique desanimado, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Gente, que promessa maravilhosa. Já pensou? O Senhor falando assim diretamente com a gente? Né? Que promessa maravilhosa. Vamos lá no inglês, então? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Que maravilha, né? Vamos repetir. Lembra da minha ordem? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique desanimado, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei com você em qualquer lugar, onde você for. In English, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, because the Lord, your God, will be with you wherever you go. Muito bem, então vamos trabalhar um pouquinho o contexto bíblico aqui. Quem era Josué? Vocês lembram? Josué? Ele era auxiliar de quem? Inseparável. De quem? Quem foi um dos personagens mais marcantes ali do Velho Testamento? São tantos, né? Mas quem foi aquele que recebeu a incumbência de liderar o povo hebreu à terra prometida? Quem foi? Moisés, não é? Muito bem, Moisés. Então, Josué, ele era o assistente, o braço direito de Moisés. E vamos imaginar que Moisés tinha uma proximidade muito grande com Deus. Ele foi escolhido para levar o povo à terra prometida. Não foi uma tarefa pequena, né? E aquele povo sempre murmurando, sempre descontente, mesmo diante de tantos milagres. Você sabe que a história conta que do Egito até a Terra Prometida seria uma viagem de mais ou menos 11 dias. Mas quanto tempo esse pessoal ficou peregrinando naquele deserto? 11 dias que se converteram em longos 40 anos, não foi? Pois é. Muito bem. E aí, nesse início, o Senhor conversa diretamente com Josué. E ele diz o seguinte: muito bem, Moisés, o meu servo, está morto. E agora eu quero que você se prepare para liderar esse povo, atravessar esse rio para entrar na terra prometida. Eu fico imaginando assim, Josué, tipo, hã?
Eu? Como assim? Gente, imagine como Josué se sentiu. Não, porque ele acompanhava Moisés, mas Moisés era o cara, né? Ele abria os mares, ele tirava água de rocha, o maná caía do céu. Ele tinha uma intimidade com o Senhor. Dizia que ele falava frente a frente. Ficava lá nos montes, quantos e quantos dias falando com Deus. Trouxe os mandamentos. Então, embora Josué o acompanhasse, talvez ele não se sentisse digno de substituí-lo. Então imagine, ele falou, eu? Não, eu não tenho esse poder, eu não tenho esse preparo. E olha que eu já me senti assim, né? Porque eu já acompanhei um pastor americano nos cultos, né? Nas células em inglês que nós tínhamos juntos. Eu meio que coliderava com ele, né? Na sua ausência eu substituía, eu o acompanhava, né? Então nós tínhamos os cultos em inglês, nós tínhamos a célula em inglês, e depois ele veio com outro projeto maravilhoso, que era o quê? O ensino bíblico em inglês. Isso aí, a Cassi tá ligada, porque Moisés, à época, era o cara, não é mesmo? E aí, olha só, num dado momento, ele começou com essa escola bíblica em inglês, e eu sempre ali com ele, lógico, né, bebendo daquela palavra. E esse pastor americano, ele teve um problema de saúde, né? Então ele e a sua esposa eram missionários aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ele teve que ir para os Estados Unidos para um tratamento que deveria ser de 3 meses. Muito bem. Nessa sua ausência, simplesmente, eu fui escolhida para liderar a escola bíblica na primeira igreja batista aqui do Recreio, no seu local. E eu fiquei pensando assim, eu? Não, eu não. Como é que eu vou sair do banco lá para o púlpito? Como é que eu vou sair daqui para poder ensinar a palavra do Senhor? Não, eu estou aqui para aprender, né? E eu simplesmente falei, não, eu não estou preparada, eu não sou essa pessoa. Então eu imagino que o Josué estivesse também se sentindo assim. Vim para casa, e aí o Senhor falou muito sério comigo. Poxa, eu sou de uma família, né, uma família evangélica, todos servindo na igreja, mas eu nunca tinha feito nenhum trabalho. E eu sempre dizia ao Senhor, poxa, eu sou muito ocupada, né? Tem uma escola, tem uma agência de intercâmbio, vivo viajando, não tenho muito tempo. E outra coisa, Senhor, eu gostaria de servir usando os meus talentos. Então eu tinha uma desculpa perfeita, né? E nesse dia o Senhor falou comigo, minha filha, eu gostaria que você me esclarecesse uma coisa. Se o seu talento não for inglês ou lecionar, eu gostaria que você me dissesse o que é então. Diante disso, não me restou outra alternativa, né, a não ser assumir, né, a escola bíblica. Né? E você sabe que o Senhor, ele sempre nos prepara em tudo a propósito. Aqueles 3 meses que eu deveria substituí-lo se tornaram 2 anos lecionando na escola bíblica da primeira igreja batista do Recreio aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ali foi uma sementinha que o Senhor plantou no meu coração, né? Para a gente estar aqui fazendo esse trabalho junto, né? Fazendo esse bate-bola junto, crescendo junto na palavra do Senhor. É um trabalho que está me dando bastante prazer. Então, muito bem. Então, eu imagino como Josué estava se sentindo, né? Só que aí, o Senhor chamou ele também para uma conversinha no pé do ouvido. Vem aqui, meu filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembre da minha ordem. Você não vai andar sozinho. Não. Assim como Moisés não estava sozinho, você também não estará sozinho. Né? Então, ele disse assim, seja forte e corajoso. Be strong and courageous. Sabe por que ele tinha que ser forte e corajoso? Porque se vocês observarem nesse livro aqui de Josué, gente, era um tempo de muitas brigas. Porque vocês lembram que eles não entraram na Terra Prometida? Por quê?
Porque eles descobriram que tinham gigantes lá, não é mesmo? Josué foi um deles que gostaria de ter entrado. Ele disse, não, vamos entrar. Né? Então, somente 2 pessoas estavam dispostos a entrar na Terra Prometida. Enquanto todos os outros, daqueles 2 milhões de pessoas, todo mundo meio que amarelou. Não, deixa para lá, não estamos prontos, a gente não vai conseguir. Então, o livro de Josué é um livro de muitas lutas, de muitas guerras. Mas o Senhor disse assim, por isso que ele queria que ele fosse forte e corajoso, mas o Senhor aqui, eu, o teu Deus, estarei com você onde quer que estejas. Seja forte e corajoso. Be strong and courageous. Não tenha medo. Don't be afraid. Não fique desanimado, porque de vez em quando a gente se desanima, né? Ele falou, não, do not be discouraged. Por quê? Ele deu uma razão, né? Com aquela razão, acho que qualquer um seguiria. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu estarei com você em qualquer lugar onde você for. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, esse é wherever you go. Because me, your Lord, your God, will be with you wherever you go. Onde quer que você esteja, onde quer que você for, wherever you go. E eu acho que isso, não é mesmo? Acho que foi um grande ânimo para Josué, né, falar, não, eu sei que eu vou estar amparado, eu sei que eu não vou estar sozinho, eu sei que não vai ser na minha força, não vai ser na força do meu braço, né? Mas tudo posso naquele que me fortalece. E assim foi, né? Ao longo de tantas guerras, mas todas foram vencidas por aquele povo. Muito bem? Boa noite, Jorema. Prazer vê-la aqui. Muito bem, Jorema, muito obrigada pela dica que você me deu, porque eu mexi um pouquinho a configuração, né? Porque é óbvio que eu quero que vocês tenham melhor, que vocês consigam aproveitar o máximo dessas aulas. Então eu aumentei um pouco, mudei um pouquinho, para que a gente pudesse, para todos pudessem enxergar melhor e aproveitar melhor. Muito bem. Então vamos aqui um pouquinho mais no inglês, a gente vai fazer a nossa análise agora, fizemos a análise bíblica, vamos fazer agora a análise do inglês, certo? Onde eu divido pelas classes de palavras, porque isso vai ajudar o seu entendimento, vai ajudar você a entender melhor na estrutura do idioma inglês, e para que vocês, né, possam escrever melhor, se comunicar melhor. E se vocês escrevem melhor, vocês falam melhor. Se vocês têm vocabulário suficiente e vocês entendem a estrutura da língua inglesa, o seu entendimento também vai ser muito melhor, certo? Então vamos lá. Deixa eu ler mais uma vez aqui no inglês para a gente aquecer. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Então vamos começar com os verbos? Verbs, right? Então eu tenho aqui, vamos marcar aqui. Have not, né? Eu coloquei o not junto, né? Para que aí a gente seja assim, bem prático, né? Lembrando que esse have, ele começa aqui, have not commanded you, it's a question. Né? Então, esse have não é o verbo ter, ok? Ele está aqui numa posição de verbo auxiliar, lá do present perfect. Tem problema se vocês não entenderem essas nomenclaturas, isso não é importante. O importante é que vocês entendam o conceito, ok? Então, have not. Então, tem o have como verbo auxiliar e a gente já sabe que é na negativa. Então, vamos marcar aqui have e o not, ok? E o próximo verbo, the next verb is commanded, commanded, que ele está no particípio passado, past participle. O que é isso? Lá nos verbos, não são 3 colunas? Gente, você vê como é simples o inglês, tem 3 colunas de verbos. Se a gente for pensar no português, sei lá, eu deveria ter mais de 15, né?
Então, tem os verbos no infinitivo, depois tem os verbos do passado simples, simple past, e a terceira coluna é o past participle, que é o passado particípio. Então, o que acontece? Quando você vai utilizar o have no começo como verbo auxiliar, você precisa ter o verbo principal, né? E aqui é o verbo commanded. Então, qual foi a ordem que eu te dei? Qual foi o comando que eu te dei? Né? Então, have not commanded. Commanded. Ok? Próximo verbo. Verbo to be. Nós temos 4 verbo to be. 4 verbo to be. O primeiro aqui, ó. Be strong. Isso é imperativo. Quando a gente dá uma ordem, uma instrução, a gente usa imperativo. Certo? O que acontece? Olha como é simples o imperativo. No inglês, você simplesmente vai usar o verbo no infinitivo sem o to. Só usa a raiz do verbo. Be strong. Seja forte. Então, o primeiro. Depois, eu tenho ele na negativa. Né? Not be. Eu vou colocar aqui só. Então, don't be afraid. Então, é o meu segundo be. Don't be afraid. The second be. E aí eu tenho do not be discouraged. Não fique desanimado, mas é utilizado com inglês, né? Não fique desanimado. E o quarto, don't be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Estará com você, porque o verbo to be no inglês é ser e estar, certo? E o contexto vai te dizer se é ser ou vai ser estar. Então aqui já fechamos os 4 to be. Be strong, don't be afraid, do not be discouraged, and God will be with you. Então, o quarto verbo aqui, ó, eu coloquei esse do not. Do not. Esse do não é o verbo fazer. Assim como o have, no comecinho da... Olha, quando uma frase, uma sentença em inglês começar com verbo, você já sabe que é pergunta, certo? Porque para fazer perguntas em inglês, a gente tem que botar o verbo lá na frente. Então, o have está na frente, ele não é o verbo ter, ele é o verbo auxiliar. Aqui o do, que não é o verbo fazer, está lá na frente, é porque ele está numa posição de verbo auxiliar indicando o quê? Que tempo verbal? Present, não é? Present, presente. E ele está aqui na negativa. Do not be afraid. Então, começou com o verbo auxiliar. Se não for pergunta, ele é o quê? Negativo. Negativo. Começou com do, pode ser uma pergunta. Do you know me? Você me conhece? Ou pode ser negativo. Aqui é uma instrução, ó. Do not be afraid. É ainda um imperativo. Do not be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Ok? E aí eu tenho outro do not, que é outro imperativo na negativa. Do not be discouraged. Don't be discouraged. E aí eu tenho aqui o will. Gente, eu tenho certeza que vocês já decoraram o que é o will. Não é mesmo? Que é o auxiliar que indica que tempo verbal. Que tempo verbal que esse will vai indicar? Future, não é mesmo? Future. Que é aqui, ó. Your God will be. Estará com você. Will be. Então, will é um verbo auxiliar. Então, lembra, toda vez que tiver um verbo auxiliar, você vai precisar de um outro verbo, que é o verbo principal, que esse vai indicar a ação. Então, verbo auxiliar tem que ser acompanhado de quê? De verbo principal. E esse verbo principal tem que estar como? No infinitivo sem o to. Will be. Don't be. Ok? E aí, como é o verbo principal aqui, ó? God will be, estará com você. E aí, o meu último verbo number 6. Wherever you go. Wherever you go. Então, onde quer que você vá.
Nem vamos dizer, olha que complicado, porque isso aí, se eu for trazer isso para o português, wherever you go, onde quer que você vá, sabe o que é isso? Subjuntivo. Brasileiro nem sabe o que é isso, nem utiliza isso. Mas olha só como é simples. De novo, eu só estou usando a raiz do verbo. Só estou usando o verbo no infinitivo sem o to. Então, eu faço imperativos com infinitivo, eu faço subjuntivo com infinitivo. O que poderia ser mais simples? A estrutura da língua inglesa. Ok? Fechamos os verbos? Vamos para os adjetivos. Adjective. Adjective. Vamos lá? Tá cheio de adjetivo. Lembrando uma coisa. Adjetivos no inglês não tem plural. Eles não mudam. Olha que bom. Se você vai falar aqui, ó, strong. Serve para homem, serve para mulher, serve para coisas. Não muda, não tem plural. Very simple. É muito simples, ok? Então, ó, primeiro adjetivo, strong. Forte. Second, courageous. Corajoso. Number 3, afraid. Afraid é temeroso, né? Com medo, ok? E for, discouraged. Não fica desanimado, né? Não fica desanimado. So, 4 adjectives. Nouns. Nouns são substantivos. Então, eu tenho I have two, ok? Lord, Senhor, and God, Deus, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, subject pronoun. O que é? O sujeito, tá? É o pronome pessoal, né? E olha só, se chama, o inglês é uma língua muito lógica, muito inteligente. Por que se chama subject pronoun? Esse subject aqui não é um subject de assunto, é o subject de sujeito da frase. Se está na posição de sujeito, então é por isso que esse pronome se chama subject. Então eu tenho I, eu, sempre em letra maiúscula, onde quer que esteja na frase, certo? E eu tenho you. Então vamos procurar? Não é esse you aqui, não é. Vamos procurar onde que ele está. Your Lord, be with you, também não é esse. Wherever you go, porque está na posição de sujeito. Wherever you go. Para estar na posição de sujeito é muito simples, porque ele está antes do verbo. Você for, não é? I play, eu jogo, tá antes do verbo, por isso que está na posição de sujeito. Então só tem esses dois, né? Connectors. Vamos lá? Eu coloquei connectors porque são as palavrinhas que ligam, que conectam uma frase na outra, uma sentença na outra, ok? Então não é importante que você... Tem vários tipos de connectors. O importante aqui é a gente saber utilizá-los, ok? Então aquele mais simples de todos que aparece sempre, and, ok? Be strong and courageous. Depois eu tenho for. Lembrando que esse for pode ser a proposição para, né? Mas não aqui, principalmente no contexto bíblico. Quando aparece esse for, ele está no sentido de pois, porque, dando a razão. Por que ele está falando assim, ó? Do not be afraid, do not be discouraged, porque, pois, the Lord your God will be with you wherever you go. Então, muito bem. For, ok. E aí eu tenho esse wherever, que é o where, de onde, com ever, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, ó, esse whatever é onde quer que, ok? Onde quer que, whatever, né? Então, vamos marcar aqui. Muito bem. Agora, nós vamos no object pronoun. Por quê? É pronome objeto, olha só. Lembra como é simples. O pronome,
O subject está na posição de sujeito, antes de verbo. E aquele que é objeto está depois do verbo. É muito simples. Então eu tenho you, que é igual, e ele tem duas vezes, ó. Have I not commanded you? Certo? Está depois do verbo. Commanded you. E aí, eu tenho outro aqui. For the Lord your God will be with you. Estará com você. Então, depois do verbo. 2. Prepositions. Prepositions in English are very important. Muito importante que vocês entendam as preposições, porque vocês sabem que no inglês falado de maneira natural, os nativos usam uma coisa que se chama phrasal verbs, que são aqueles verbos com algumas partículas, que em geral são preposições. E pode ser uma, pode ser duas, e às vezes até 3 preposições. Vai mudando a preposição e vai trocando sentido. Então é importante que a gente saiba preposições. So, your God will be with you. Com você. E aí eu tenho definite article, um artigo definido, né? Uma coisa que já foi definido. Quem é? The Lord. Uma coisa que já foi definida, ou uma coisa que seja única. Tem quantos senhores? One. Lembra? One God, one Lord, one Spirit, one faith. Não é? É one. Então, está para lá de definido. For the Lord your God. E aí, eu tenho aqui um possessive adjective. Gente, pronome possessivo. Ponto. Tá? Eles chamam de adjetivo porque o adjetivo em inglês não vem antes. Qualifica alguma coisa, mas vem antes, né, da coisa que está sendo qualificada ou descrita. Né? Pretty woman. Então, o pretty vem antes, porque está qualificando. Então, aquilo que vem antes, então, eles chamam isso de possessive adjective. Mas é o nosso pronome possessivo. E eu tenho quantos? One. Ok? For the Lord your God will be with you wherever you go. Com isso, a gente fechou aqui a nossa análise. E agora a gente vai fazer o quê, hein? A gente vai fazer repetition. É lógico, porque a gente precisa de prática de repetição para a gente poder gravar isso aqui. Então, vamos lá? Opa! Vou começar com o português, mais uma vez, para isso ficar bem firme aqui, né? Lembra da minha ordem? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique desanimado, porque eu, o Senhor, teu Deus, estarei com você onde quer que você for. Josué 1:9. Vamos para o inglês? Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Again, mais uma vez. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Agora vocês vão comigo, ok? Vocês vão comigo, right? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Muito bem. Então, nós fechamos aqui, né, o nosso estudo de quê? De vocabulário. Vocês aprenderam a importância de aprender e reter o vocabulário, certo? E nós vimos essa passagem aqui maravilhosa de Josué 1:9, quando o Senhor fala diretamente com Josué, certo? Para que ele não tenha medo, para fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça, certo? A gente não precisa ter medo quando a gente sabe que a gente tem um pai amoroso,
que vai estar sempre conosco, não é mesmo? Então, se vocês gostaram, né, eu vou pedir que vocês deixem um like se vocês acham que esse conteúdo aqui estão ajudando vocês, né? Se vocês acham que é um conteúdo de qualidade, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, certo? Porque assim a plataforma vai poder te avisar toda vez que eu fizer um vídeo novo, né? E se você tiver aquele irmão, aquela irmã que tem um desejo de aprender inglês, ou que tenha um chamado missionário, vai lá no WhatsApp, partilha com 3 amigos. Assim você vai estar ajudando não só a eles, mas também o meu trabalho, certo? Porque eu sempre digo, aonde os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está o seu lugar. Eu sou Vilma Gomes, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.